meus queridos, bem-vindos ao nosso canal. Se você não nos segue, por favor, clique no sininho e assim ficará ligado nos próximos vídeos que postaremos. Eu peço desculpas pelo sumiço, eu estive muito doente, tá? Com uma gripe terrível, fiquei totalmente sem voz, por isso não tinha como gravar o vídeo. Mas pela graça de Deus eu estou muito melhor. Minha voz não está 100%, mas graças às maravilhas da tecnologia posso me fazer ouvir ainda. O assunto de hoje é muito legal e interessante. A Trindade e os verdadeiros heróis. Por que chamei esse tema assim? Bom, primeiro porque é verdade. Satanás tem tentado desde o início que Deus seja mal visto pelos seres humanos, atribuindo ao Senhor todas as tranqueiras planejadas por ele. Como é um covarde, ele se esconde nos bastidores e atribui ao soberano Deus seus crimes contra a humanidade. Tudo isso, na realidade, foi até o momento em que a majestade do céu pessoalmente veio a este mundo na pessoa de Jesus, para mostrar a este mundo como era Deus na realidade. E temos toda a Bíblia nos contando sobre isso e muitas outras coisas. Vamos começar? Então, gente, este tema é muito abrangente. Então saibam desde o início que não abordaremos todas as vertentes porque não vai nos dar o tempo para isso. Só fazendo uma série, né? Então, como sempre faço, eu escolhi versos da Bíblia onde falam da Trindade, seja de modo direto ou indireto, tá bom? Gênesis 1:26 nos diz o seguinte: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Esta é uma das primeiras menções à Trindade, tá? Porque a primeira você encontra nos versos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis, onde Deus aparece criando o planeta Terra e tudo que nele contém. Quando tudo finalmente ficou pronto, era hora de fazer a criatura que cuidaria de tudo, o ser humano. Então, quando isso acontece, percebe-se que seres de incrível poder se juntam para conversar sobre o assunto. A palavra façamos indica claramente que não se tratava de um, mas de mais seres dentro da conversa. Eu inclusive já ouvi alguns afirmarem que eram anjos observando a situação toda, mas isso não teria sentido, porque um simples anjo, por mais poderoso que seja, não é um Deus, não é criador, e sim criatura. Então eles não teriam nem 10.000 anos sequer capacidade para estar na conversa. Imagina criar! Mas vocês podem pensar, que tão difícil pode ser conversar sobre criar um ser novo? Com certeza não seria para nada desafiador. Mas o que não dizem, e é meio óbvio dizer, mas precisa ser dito, é que após a decisão de criar, foi criado mesmo esse novo ser. E até onde a Bíblia descreve, anjos só participaram como espectadores e nada mais. Não vamos entrar no mérito do incrível que a máquina do ser humano é e todas as suas complexidades que são maravilhosas demais, mas pense nisso. Bom, se você está tendo alguma dificuldade para assimilar este conceito, como diria um professor meu, deixe-me ilustrar. 4 amigos se juntam para comer e se atualizar na vida uns dos outros, né? E até aí tudo bem. Só que a questão é que 3 desses amigos são pilotos de avião de guerra de seu respectivo país, né? Mas o outro é um empresário de sucesso. No meio da conversa surge uma questão sobre a aeronáutica e os 3 amigos, pilotos, começam a conversar sobre isso. Eles são profissionais na área, sabem do que estão falando e a linguagem que eles usam é a linguagem técnica, né? Que é super clara para eles, mas para o seu 4º amigo empresário não faz a mais mínima ideia do que eles estão falando. Entende onde eu quero chegar? A conversa sobre a criação do ser humano era para lá de complexa e só podia ser entendida por outro ser que seja igual a Deus. Ao avançarmos na leitura bíblica, nos encontramos com outro texto muito interessante, pelos detalhes, né? É famoso. Qual é esse texto? Mateus 28:19, que nos diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Salvador Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, deu a ordem que, ao batizar um novo converso ao cristianismo, deveria ser batizado em 3 nomes: Pai, Filho e Espírito Santo.
ele especificou 3 nomes. Se o Espírito Santo fosse o Espírito de Jesus, como dizem aqueles que não acreditam na terceira pessoa da Trindade, como é o Espírito Santo, seria meio ilógico e beirando o ridículo. Como? Simples, em nome do Pai, do Filho e do Espírito do Filho. Para que falar 2 vezes o mesmo nome? Se fossem realmente só 2, então fala só 2. Jesus nunca negou a existência e presença do Espírito Santo. João 16:7 diz o seguinte: mas na verdade é melhor que para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. E se eu for, eu o enviarei a vocês. Perceba que encorajador está com a letra E maiúscula. No português, não vamos dar aula de português, tá? Professores, então por favor, calma. É só para explicar o meu ponto, tá? Uma palavra está com a primeira letra em maiúscula por uma de 3 razões. A primeira, porque é um nome. A segunda, porque é a primeira letra de uma palavra, de uma frase, né? Ou 3, porque é um lugar, país, etc. Tem mais motivos? Se houver um professor de português aí que está assistindo e queira comentar para que aprendamos mais, né? E relembremos conceitos, fique à vontade, tá? Isso aqui é só para explicar o meu ponto. Tirando toda a ideia preconcebida, tirando todo fanatismo e loucura, tirando qualquer coisa que você acredite desde pequenininho, me diga, em qual dessas 3 categorias você acha que o que Jesus falou sobre o Espírito Santo se encaixa melhor? A palavra está no meio de uma frase, logo a opção B não se encaixa. Não está falando de um lugar ou um país, logo a opção C também não se encaixa. A única opção óbvia e a que melhor se encaixa, né, é que Jesus está falando de alguém que é divino, tem poder para levar o cristianismo avante, então, ao se referir a ele, obviamente o chama pelo nome. Mas aí você pode dizer, ué, ele tem vários nomes então? E eu respondo o seguinte, sim. Qual a dificuldade dessa ideia? O Pai e o Filho possuem outros nomes também? Por exemplo, o Pai, um dos nomes que ele tem é El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Tá? El Elyon, que significa Deus Santíssimo. Tá bom? Deixa eu pensar outro. Yahweh, o nome próprio de Deus, que transliterado, tá? O que significa transliterar? Bom, é diferente de traduzir. Traduzir é quando você pega uma frase ou texto em um idioma e o escreve em outro. Mas transliterar é dar sentido ao que foi traduzido. Exemplo, a vida cobra. Falamos isso quando alguém apronta e recebe a consequência do erro. Mas se nós estamos falando com alguém, por exemplo, em inglês, não podemos dizer the life snake, a vida cobra, literalmente em inglês, porque no inglês não teria o menor sentido. Precisa transliterar para, por exemplo, what goes around comes around, ou não fará nenhum sentido o que dissermos. Mas voltando ao assunto, né, em questões bíblicas, isso é muito necessário, pois a linguagem mudou no decorrer dos milênios. Porém, nos tempos bíblicos houve um probleminha muito sério. Ao traduzir o texto sagrado do Antigo Testamento, que originalmente foi escrito em hebraico, ela não possuía vocais, e sim consoantes. Com o passar do tempo, os escribas perceberam que as novas gerações entendiam cada vez menos do hebraico, né, o hebraico original sem o auxílio de vogais. Então eles adicionaram ou criaram novos caracteres que hoje chamamos de vogais, e assim tornam possível a leitura na língua original, que é em hebraico, né? Para que possa ser entendido, então, ao transliterar a Bíblia com esses novos caracteres, com vogais, lemos o nome de Deus como Javé, ou como Jeová, que significa eu sou, tá? O Filho, Jesus, tem como, por exemplo, outros nomes como Salvador, Redentor, Pão da Vida, Filho Unigênito, Emanuel, etc. Agora, o Espírito Santo, ele possui outros nomes também. O Espírito de Deus, Espírito de Glória, Espírito de Santidade, Consolador ou Encorajador, né, dependendo da versão bíblica que você usar. Então, como podemos ver, não é uma ideia muito louca que o Espírito também tenha outros nomes da mesma forma que outros membros da Trindade. A Bíblia também nos proporciona evidências de que o Espírito Santo era tão respeitado como o Pai e o Filho. Uma dessas vezes foi na terrível história de Ananias e Safira. Atos 5, 3 e 4 nos diz: Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração?
Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender, ou não, como quisesse, e depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Se você não conhece o contexto da história, vai meio que boiar na maionese, então deixa eu te ajudar. Os cristãos estavam passando por problemas muito difíceis, sofrendo por causa da nova crença, e muitos eram os judeus que eram despejados ou abandonados por familiares e amigos, por decidir sair do judaísmo e seguir um novo caminho. Os discípulos, percebendo isso, reuniram todos e formaram meio que uma comunidade. Nem todos eram pobres, tá? Havia gente rica, e com o intuito de ajudar os mais necessitados, eles vendiam propriedades e pegavam todo o dinheiro e o davam para os apóstolos para administrar. Eles, por sua vez, davam a cada um conforme a sua necessidade, né? Comida, roupas, etc. Obviamente, quem fazia isso era muito querido pela comunidade como um todo, né? Ananias e Safira faziam parte do grupo dos ricos e tinham uma propriedade que decidiram vender e doar o dinheiro para os pobres, e assim serem tão queridos e respeitados como todos os que agiam assim, né? O problema começou quando eles conseguiram vender o terreno que eles tinham, só que deu mais dinheiro do que eles imaginavam e não estavam mais dispostos a doar a quantia. Eles queriam a fama de generosos, mas não estavam dispostos, literalmente falando, de pagar por isso. Tentaram enganar, por exemplo, dizendo que o terreno custou 100 mil reais, quando na realidade custou 180 mil. E assim ficaram com uma generosa fatia do dinheiro. Seriam ricos, né? E ainda teriam a fama de altruístas. A receita perfeita para dar tudo muito errado, não é? Bom, Pedro deixou para lá de claro que essa ideia não somente não era boa, mas que o Espírito sabia de tudo e que eles haviam mentido para Deus. O resultado foi a sumária morte do casal. Queridos amigos que hoje estão nos assistindo, a Trindade está em guerra contra as potestades das trevas. Enquanto que Deus deseja a salvação e a felicidade da raça humana, Satanás deseja unicamente a nossa total destruição, por qualquer meio possível, seja problemas familiares, vícios, etc. A Trindade nos oferece todo o apoio para sair dessa vida pecaminosa que você talvez possa estar transitando. Eles são heróis que dão a cara a tapa, enquanto que Satanás se esconde nos bastidores fazendo as maldades e colocando tudo na conta de Deus. Mateus 11, 28 a 30 diz: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Você está enfrentando algum problema no momento? Algum vício? Seja lá o que for, Deus pode te ajudar. Entregue-se a Ele sem reservas e permita-lhe o controle da sua vida. Será difícil, não vai se resolver de uma hora para outra, mas se você permitir, Deus operará maravilhas em tua vida. Que Deus te abençoe ricamente e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Se alguém quiser algum tema específico da Bíblia para que a nossa equipe faça um vídeo, coloque nos comentários o tema. Coloque seu nome para a gente agradecer, né? E de onde você está nos escrevendo. Nós nos veremos num próximo vídeo. E lembre-se, não acredite em tudo o que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus. Já que para um cristão, nada mais importa a não ser... Sim, assim diz o Senhor. Até o próximo vídeo.